É com muita honra, com muito orgulho e também com muita satisfação que eu vejo aprovada numa conferência sobre direitos humanos o tema da educação de adultos surdos, porque os surdos, a par de outras minorias culturais, continuam a ser excluídos de muitos direitos que se dizem humanos e que deveriam ser de todos os seres humanos. Como eu vou ter a oportunidade de apresentar, desde logo o direito à educação, que continua a ser muito dúbio, o direito à língua, o direito à valorização da sua cultura e também um direito fundamental dos professores, o direito a poderem propiciar uma educação de qualidade a todos e a todas os alunos. Em Portugal, a educação de surdos está contemplada na legislação, na mais variada legislação, nomeadamente, desde logo, na Constituição Portuguesa, que garante que todos os cidadãos portugueses têm acesso à educação, independentemente da sua condição social, física ou outra. Por outro lado, um decreto-lei recente sublinha que é dever do Estado garantir esse acesso à educação e, em particular, quando se refere aos surdos, diz que é dever da escola, portanto, do Estado português, de garantir o crescimento linguístico e também o processo de acesso ao currículo e à inclusão escolar e social. No entanto, apesar disto que é previsto na lei, quando vamos à escola, o que aparece é que esses direitos que estão garantidos são, desde logo, deparados com imensas barreiras. A principal dela prende-se com representações sociais que predominam na sociedade portuguesa ainda, que são pouco valorizadoras dos surdos. Nomeadamente, são ainda percepcionados como seres humanos deficientes e deficitários e, como tal, incapazes de determinado acesso à cultura, à educação e por aí fora. Por outro lado, o que é mais grave de todo, sendo os professores um dos elementos chaves de inclusão e de garantia do direito à educação de todos, verificamos que em Portugal cerca de 70% dos professores que lecionam surdos não têm a formação adequada e muitos deles não falam língua gestual portuguesa. Muitos deles referem não conhecer sequer um gesto. Por outro lado, e apesar também de estar previsto na lei a presença de intérpretes na escola, eles em alguns casos estão, noutros ainda não, mas também estes agentes educativos revelam dificuldade em garantir esse acesso dos surdos à educação de qualidade, nomeadamente a falta de formação adequada para atuarem no contexto escolar. Por isso, é necessário, a nosso entender, que o Estado português garanta a todos os professores uma formação de professores que os comprometa e que faça emergir neles uma consciência epistemológica, ética e política que os comprometa com, primeiro, o valor da equidade. Todos os professores têm que garantir a equidade de todos o acesso à educação de qualidade. Segundo, o dever de desocultar, dar valor a todas as vozes, atribuindo poder, incluindo a dos surdos, garantindo-lhes participação legítima e não atirando-os para formas de participação periférica. E, por último, não menos importante, afirmar a escola como uma comunidade educativa multilingue em que aos surdos falantes de língua gestual portuguesa seja garantida que o currículo seja mediado nessa língua. Aproveitamos aqui uma afirmação de Pedro Streste, em que afirma que na escola não se aprende apenas, mas também se vive. Foi com esse objetivo que nós desenvolvemos um estudo que serviu para a tese de meu doutoramento, em que fomos para a escola durante vários anos investigar como é que a escola incluía os estudantes adultos surdos que tinham abandonado a escola e que a ela regressaram para concluir aquilo que está previsto na lei portuguesa, que todos os cidadãos devem concluir a escolaridade obrigatória. Temos aqui os objetivos, eu não vou perder muito tempo aqui.
deixo só apenas algumas informações que depois poderei partilhar, se assim o entenderem. Alguns resultados que saíram dessa investigação de cariz antropológico. Isto significa que vivemos com a comunidade surda durante longo tempo e que também fizemos parte dela, do seu sentir, das suas expectativas, das suas dúvidas, dos seus receios, mas também das suas esperanças. E temos aqui uma passagem da Raquel, uma adulta surda com cerca de 55 anos, em que lhes perguntamos qual a melhor recordação que ela tinha da escola. Como poderão ver, a escola que deve garantir o direito à felicidade, o direito a que o ser humano se sinta realizado. Vejam como esta adulta se sentia e se sentiu quando voltou à escola. Portanto, diz ela, não tenho nada, foi sempre muito igual. E o muito igual é isto, é sempre muito difícil. Incluídos em turmas ouvintes, currículo mediado numa língua, que é a língua oral portuguesa, ao qual eles, pelas características que apresentam, não têm acesso. E, portanto, queixa-se aqui de uma coisa que é importantíssima, que, apesar de haver intérprete, os professores deviam ter o dever de mediar as aprendizagens na língua que melhor se adequa a estes estudantes, nomeadamente em língua gestual portuguesa. E esta aluna diz, eles esforçam-se, mas eles não sequer sabiam um gesto. Quando perguntamos aos professores como é que eles se sentiam também ao lecionar estes surdos, vem dizer este professor que utiliza uma expressão muito típica da cultura portuguesa, em que lhe diz, bem, por que razão é que educas surdos? Esta pergunta parece absurda, porque em Portugal foram criadas escolas de referência para a educação bilingue de surdos, e é suposto que estas escolas desenvolvam a resposta adequada, nomeadamente que selecionem professores capacitados para educar os surdos. Vejam o que este professor responde. Por que razão és professor de surdos? Caíram-me na sopa. Quando alguma coisa nos cai na sopa, é algo muito negativo. E, portanto, e depois perguntamos, então como é que te sentes? Muito mal. Sinto-me muito mal. Porquê? Porque simplesmente não me sinto preparado e, portanto, eu baixo o nível. Isto é significativo do que estamos a garantir, do tipo de educação que estamos a garantir em Portugal aos surdos. E, portanto, este descrédito que este professor sente em elevar o nível de educação aos surdos é muito, muito complexo, como ele reconhece. Uma outra professora, supostamente, os professores deviam ser criteriosamente selecionados para educar surdos nas diretas, nestas escolas. Reparem, ela tinha acabado de ser colocada, nunca tinha contactado com surdos, nunca tinha formação com surdos, está a acabar, é isso? E, portanto, ela reconhece que não se sente preparada e que precisa urgente de formação. Ela diz, há um gap na minha formação. Aqui, só salientar esta expressão, socorro, chamem o 112, penso que é representativo da aflição que uns e outros vivem quando se trata de responder com qualidade à educação de surdos. Portanto, eu cheguei cá à escola e, em socorro, ligaram para o 112, chamaram-me e tu não podes planificar nada, quer dizer, planificas sozinha. Não dá. É só para finalizar, gostaria de apresentar a resposta deste professor, quando lhe perguntamos, para mim ser professor de surdos é, ele escolheu aquela imagem, não sei se é conhecida de alguns de vocês. Alguém a reconhece? Reconhecem aquela imagem? Em Portugal chama-se um bicho de 7 cabeças. E quando uma coisa para nós é um bicho de 7 cabeças, quer dizer que não só é difícil, como é impossível, como é complexa, como é problemática. Este professor tinha 30 anos de educação de surdos. Ao fim de 30 anos, vejam a representação social que ele se autorrepresenta como professor de surdos. Portanto, vejam o desespero em que os professores em Portugal se sentem e que impactos é que isso pode ter nas aprendizagens dos alunos, testemunhado por esta aluna surda, em que eles dizem, eles falavam, e falar aqui é oralizar. Ora, um surdo não tem acesso ao som, e, portanto, a língua oral
é difícil, se não impossível, às vezes, acesso. E, portanto, eles falavam e escreviam, que é outro preconceito que muitas vezes predomina nas representações dos professores, que escrevendo se resolve o problema. Ora, a escrita, como vocês sabem, é a grafia de uma língua e, portanto, para alguém que não tem acesso a essa língua, é muito difícil também dominar a grafia. E, portanto, eu não percebia. E este perceber é carismático da situação em que muitos surdos são colocados todos os dias nesta escola. Neste momento, há muitos surdos a sentir o que esta aluna sentia, há muitos professores a sentirem o que este professor sentia. Muito obrigado. Queria só dizer que este desenho eu escolhi de um grande artista surdo português, que se chama Francisco Golão, que tem um trabalho extraordinário em vários suportes, mas sobretudo em desenho, e, portanto, ele aqui está a dizer em língua gestual portuguesa: muito obrigado.